Justiça e Você está no ar. Nesta edição vamos falar sobre um seguro que todo proprietário de veículo paga, mas que ainda gera muitas dúvidas sobre a utilização. O DPVAT, seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, indeniza as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. E ainda, quais as cidades do Rio Grande do Norte que vão ganhar novos juízes? E na entrevista vamos falar sobre a ação de uso capião extrajudicial, segundo o novo Código de Processo Civil. O convidado é o advogado e professor de Direito Civil, Felipe Maciel. O Justiça e Você faz um intervalo e volta falando sobre o seguro DPVAT, o que é, a quem se destina e como fazer para usar esse tão falado seguro. Enquanto isso, confira os assuntos que movimentaram a semana no Judiciário Potiguar. Até já! O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, inaugurou o novo sistema de vídeo monitoramento do Fórum Miguel Seabra Fagundes. Foram instaladas mais de 80 câmeras de alta resolução para acompanhar o movimento de quem frequenta a parte interna e o entorno do edifício. É uma necessidade não apenas para os magistrados, mas para os servidores e principalmente para a população que utiliza dos serviços públicos de justiça no estado do Rio Grande do Norte. Nós pretendemos fazer com isso que as audiências possam se realizar de uma maneira mais monitorada, que os corredores de acesso ao prédio sejam todos eles monitorados. E aí a gente vai estar sabendo exatamente o que as pessoas estão fazendo aqui dentro, como elas circulam aqui dentro. Porque o fórum é um local de resolução de conflitos, mas é um local também de tensão. Nós temos varas criminais, nós temos pessoas que vêm aqui resolver diferenças pessoais. Então precisamos oferecer essa segurança a todas as pessoas que frequentam esse ambiente. O Tribunal de Justiça Potiguar inaugurou uma nova sede dos Juizados da Violência Doméstica em Natal. A cerimônia integra a programação da 5ª Semana da Justiça pela Paz em Casa e faz parte da comemoração do aniversário de 10 anos da Lei Maria da Penha. O espaço deve abrigar 2 juizados e 2 promotorias de justiça. Vai facilitar o acesso das mulheres vítimas de violência, a proteção dos juízes que aqui estão, do Ministério Público, que vai ter salas também aqui. O Tribunal de Justiça avança nas políticas judiciárias no que diz respeito à acessibilidade, às condições de trabalho e, acima de tudo, a prestação jurisdicional de forma condigna, eficiente e célere. Se você tem um veículo, seja de passeio, utilitário ou até mesmo uma motocicleta, certamente já prestou atenção em um seguro obrigatório que todo proprietário paga. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O DPVAT indeniza todas as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. A indenização é paga a qualquer pessoa que tenha se envolvido em um acidente de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre, independentemente de quem foi o culpado. Na motocicleta, Altemar mostra as marcas do acidente que provocou a fratura no pé direito. Para recuperar a mobilidade, gesso, medicamentos e fisioterapia. Despesas que ele não estava preparado para arcar. Foi muito alto. Só de combustível, se for botar na ponta do lápis, foi um bocado de dinheiro. E medicamento também, tanto o meu como da minha esposa. Parte do que gastou na recuperação foi reembolsado pelo seguro DPVAT. O seguro por danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre é pago somente pelos donos dos veículos, mas serve para indenizar qualquer pessoa vítima de um acidente de trânsito, seja condutor, passageiro ou pedestre. As coberturas do seguro DPVAT, elas são 3 tipos de cobertura.
invalidez permanente, que tem uma indenização que vai até 13.500, reembolso das despesas médicas comprovadas, que vai até 2.700 de acordo com a comprovação dos gastos, e no caso de morte, que a indenização é 13.500. Receber a indenização do seguro DPVAT é mais fácil do que muita gente imagina. A solicitação do benefício é gratuita, dispensa a intermediação de advogados e pode ser feita até 3 anos após o acidente. Com o boletim de ocorrência da colisão, laudos médicos e notas fiscais das despesas em mãos, Altemar foi a um posto credenciado, solicitou o seguro e depois de 30 dias recebeu o benefício. Não foi complicado não, muita gente fala que é complicado, mas não foi não. Eu dei entrada com um mês e pouco eu recebi. Para a vítima ou o beneficiário solicitar a indenização do seguro, no mínimo ela precisa ter uma documentação básica que nós consideramos como boletim de ocorrência policial, que é o que vai registrar o acontecido, vai registrar a hora e o fato, né? A documentação hospitalar, que é o primeiro laudo do atendimento do hospital, essa é a documentação básica junto com a documentação de identificação. RG, CPF, comprovante de residência. Mesmo podendo ser resolvido de forma simples e administrativa, muitos casos envolvendo o pagamento do seguro DPVAT acabam vindo parar aqui no Judiciário. Só que, na verdade, esses casos só deveriam ser judicializados quando há negativa do benefício ou questionamento no valor da indenização. A empresa, a seguradora líder, ela dá canais de acessos para se resolver administrativamente. Então, eu creio que simplesmente não estão procurando esses canais administrativos. E aí já chega direto para o judiciário. O que deveria chegar para o judiciário seria os casos de negativa do pagamento em si, do valor, ou então uma diferença. E se pedisse primeiro à empresa. Para reduzir o grande volume de processos relacionados à cobrança de DPVAT, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promove mutirões de conciliação. A orientação do Conselho Nacional de Justiça aos tribunais estaduais de todo o país para evitar o acúmulo de ações dessa natureza é de que as novas demandas de DPVAT somente sejam recebidas após a tramitação do processo administrativo. A partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o nosso Tribunal de Justiça andou bem. Eu até, como constitucionalista, me preocupei num certo sentido, mas vi que foi muito interessante esse posicionamento de, pelo menos, exigir que a parte dê entrada administrativa. Não necessariamente que espere, vamos dizer, a burocracia toda, mas que dê entrada e, dentro de um prazo razoável, a seguradora dê uma resposta. Com esse entendimento por si só, fixado pelo TJRN, a partir dessa decisão, já houve uma diminuição muito grande, mas não resolveu o problema ainda. A tendência com tudo isso é a gente conseguir fazer um diálogo direto das pessoas que verdadeiramente tiveram acidentes com a própria seguradora. O atendimento ao seguro DPVAT é totalmente gratuito para todo e qualquer cidadão brasileiro. No Rio Grande do Norte, o SINEC, nós funcionamos aqui como ponto autorizado da seguradora líder, que é responsável pelo pagamento das indenizações. Então, a vítima ou beneficiário entra em contato com o SINEC através do telefone 3206-6186 ou vem até a sede do nosso sindicato e ele vai ter um atendimento com profissionais especializados que vai dar toda a orientação, receber documentação, acompanhar o processo e orientar no que for necessário. Você encontra mais informações sobre o seguro DPVAT na internet, nos sites dos Detrans estaduais ou na página da seguradora Líder, que é a administradora do seguro em todo o Brasil. Erga omnes é um termo jurídico em latim que significa que uma norma ou decisão tem efeito vinculante, ou seja, valerá para todos. Coisa julgada erga omnes é quando a eficácia da sentença que foi dada a um determinado litígio, em razão do objeto e direito discutidos, atinge não só as partes litigantes, mas todas as pessoas indistintamente. É o que ocorre, por exemplo, na ação civil pública, que envolve direitos difusos. Nesse tipo de ação, os direitos são indivisíveis e os titulares indeterminados. No próximo bloco, a uso capião extrajudicial, segundo o novo Código de Processo Civil, e a escolha da comarca pelos novos juízes do RN. Aproveite o intervalo para seguir o TJRN no Periscope. Acompanhe ao vivo de qualquer lugar e a qualquer momento a transmissão das informações do Poder Judiciário Potiguar no exato instante em que elas acontecem. Justiça e você volta já. 35 comarcas do Rio Grande do Norte vão receber novos juízes.
Saiba agora onde vão trabalhar os novos magistrados que tomaram posse recentemente. A audiência de escolha para a lotação inicial dos 40 novos magistrados do Judiciário Potiguar foi realizada na sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A próxima etapa será a posse no dia 29 de agosto em cada unidade jurisdicional escolhida. Isso preenche uma lacuna que estava vaga há até cerca de 10 anos, com marcas tradicionais sem juiz titular, e agora essas comunidades vão receber o Estado juiz, aquele que vai proporcionar a paz, a pacificação social, vai, enfim, efetivar as leis, a Constituição da República e trazer mais tranquilidade para essas sociedades. Seguindo a ordem de classificação do concurso, cada magistrado escolheu o local onde vai atuar. Isso demonstra uma meritocracia e é um passo em prol da independência do magistrado que o tribunal está dando e que deve ser louvado e parabenizado. O estudo e planejamento para a escolha das unidades jurisdicionais que deveriam receber um novo juiz ficou a cargo da Corregedoria Geral de Justiça. Ao todo, serão ocupadas pelos novos magistrados 40 unidades distribuídas em 35 comarcas. Foi encaminhado um relatório com aquelas comarcas que demandariam a necessidade de 1 ou 2 juízes, a exemplo de Ceará-Mirim, que foram designados 2 juízes, e Santo Antônio também. E esse pleito foi atendido pela presidência, que entendeu que aquele estudo realmente estava bem amparado. Maria Cristina Viana escolheu a comarca de Pendências. Para ela, a proximidade entre o judiciário e a população, proporcionando um atendimento digno e correto, são fundamentais para a efetividade do trabalho realizado. Nós nos reunimos com a lista disponibilizada pelo tribunal e passamos a estudar as comarcas. Cada um foi escolhendo algum critério de prioridade naquela escolha, critérios muito pessoais, alguns como distância da capital, algumas pessoas já se interessaram porque algumas varas disponibilizadas eram varas especializadas, varas cíveis, varas criminais. Então, ela se deu de acordo com o critério pessoal de cada um. Já o magistrado Pedro Paulo Falcão escolheu o desafio de assumir a comarca de Caraúbas. O município do Alto Oeste Potiguar é conhecido pelos elevados índices de criminalidade. É um desafio, me sinto vocacionado, me senti um chamado para essa cidade e apesar talvez da fama que tem existido no passado, estamos com certeza aptos a fazer um bom trabalho lá e, como eu sempre digo, a nossa profissão é cheia de intempéries. Se quiser coisa fácil, procura a tua profissão. A regulamentação da ação de uso capião extrajudicial é uma das novidades do novo Código de Processo Civil que entrou em vigor em março deste ano. Embora esse procedimento já fosse praticado, o novo código traz um detalhamento maior, além de outros esclarecimentos sobre esse tipo de ação. Sobre esse assunto eu converso agora com o advogado e professor de Direito Civil, Felipe Maciel. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Qual a grande novidade nessa área que trouxe o novo CPC? A novidade é que esse procedimento agora pode ser feito em cartório. Nós temos um problema muito grave em todas as cidades, isso não é uma característica apenas das capitais, mas todo o interior do estado, que é a questão da irregularidade fundiária, ou seja, as pessoas têm a posse, moram, residem, mas não têm o título de propriedade. O documento. Isso, a chamada escritura pública. Nós temos uma cultura no Brasil, de muitos anos, do chamado contrato de gaveta. A gente compra, adquire, vai transferindo e não se preocupa em regularizar isso no cartório. E, por vezes, a única forma de se resolver isso é através de uma ação de usucapião. A usucapião é uma forma, a gente chama no direito, de aquisição originária da propriedade. Porque não é uma transmissão, não é A transferindo para B. O que se reconhece é que A abandonou aquele imóvel e B, em razão da posse mais o tempo, adquire a propriedade. Então, a usucapião é uma forma comum de se resolver essa situação fundiária. Até 2015, isso só era possível através de uma ação judicial. Até era possível em cartório, mas em situações específicas em que o município, o estado intervia de forma coletiva. Agora, a pessoa pode individualmente buscar resolver isso diretamente no cartório, sem precisar do juiz. Era para facilitar na prática, mas no dia a dia, o que está acontecendo? De fato é mais prático, mas às vezes a gente
não encontra na lei, né, no texto da lei, a clareza necessária para que as coisas aconteçam. O Código de Processo Civil é fruto de 5 longos anos de debates. A gente sabe que o processo legislativo começa numa casa, vai para outra, e nessas idas e vindas da Câmara para o Senado, na última redação da lei, se passou a exigir que o proprietário, aquela pessoa em nome do qual está registrado o imóvel, assine a planta, porque para se ajuizar ou se pedir azucapião tem que se juntar um memorial descritivo e uma planta, que são documentos que... próprios da obra. Isso, engenheiros, arquitetos fazem para caracterizar o imóvel. E aí se tem exigido na lei que o proprietário assine em conjunto com o requerente. Você perceba que em Natal nós temos 70% dos imóveis irregulares e a maior parte deles registrados em nome de pessoas que já morreram. Então você tem que buscar quem é essa pessoa, se tem inventário, se não tem inventário. Se tem inventário, tem que o inventariante assinar. Se não tem inventariante, todos os herdeiros assinarem. Então você inviabiliza, você cria um procedimento que em tese é interessante, resolveria muita coisa, mas essa exigência da assinatura do proprietário tem praticamente inviabilizado na prática que o procedimento aconteça. Mas essas mudanças só valem para os processos de 2015 para cá? Não, para qualquer situação. Para qualquer situação, Isso. Mesmo anterior a essa revisão do Código? Perfeito, mas veja, a via judicial continua, a possibilidade de se buscar a via judicial continua, porque no Poder Judiciário é possível que esse proprietário seja citado por edital. Existem instrumentos que possibilitam que a ação transcorra sem a necessidade dessa assinatura. A ideia do cartório é de simplificar e não de burocratizar. Então, o que é que se tem feito? No âmbito do TJRN, foi baixado um provimento, ainda em 2015, que regulamenta a forma em que se dá esse procedimento no cartório. O CNJ está para baixar também o mesmo provimento, no caso, regulamentando isso. Até o fim do mês deve estar saindo, porque houve recentemente uma consulta pública para ouvir a sociedade. Mas o que se tem discutido, né, recentemente, inclusive participei de um evento na OAB com a presença de cartórios, tabeliães, é de mudar a própria lei. A gente vai precisar mudar o Código de Processo Civil para retirar essa exigência, para que, de fato, nós possamos ter a usucapião extrajudicial. Do jeito que está hoje, nós reduzimos muito a quantidade de situações que permitem a incidência do novo Instituto. E que orientação o senhor dá para quem está com esse problema agora? De uma forma geral, eu acho que é importante dizer para o cidadão que é importante buscar regularizar o seu imóvel. Às vezes a gente só deixa para fazer isso quando alguém morre, no caso de um divórcio, de uma separação, alguma situação que surge, né, no seio familiar e que nos obriga a fazer isso. Mas a verdade é que existe não apenas a usucapião, mas há outras formas de se regularizar o seu próprio imóvel. Tudo isso vem acontecendo desde 2009 para cá, quando se mudou a legislação federal, isso passou a se falar muito no Brasil em regularização fundiária, né? Mas é procurar um advogado, alguém que entenda dessa situação, juntar a documentação, buscar saber em nome de quem está registrado o imóvel. Essas informações geralmente são buscadas primeiramente na prefeitura, aqui em Natal, por exemplo, na CEMURB, busca um documento, depois faz a busca no cartório. E aí, com essa documentação do cartório e com a orientação do advogado, saber como proceder. Em algumas situações, de fato, será possível regularizar sem a necessidade de uma ação judicial. Professor, muito obrigada por ter vindo, obrigada pelas informações. Obrigado. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas continuamos juntos conectados pelas redes sociais e pelo site do TJRN. Lá você pode rever o programa e deixar comentários. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.